Há algumas semanas, o governante indiano Narendra Modi se encontrou com Vladimir Putin em Moscou, inclusive foi criticado pelo Zelensky. Hoje, entretanto, o governante da Índia sentou em uma mesa de conversa com Volodymyr Zelensky na capital Kiev, na Ucrânia. É isso mesmo. Em pouco tempo, nós temos que o governante da Índia faz um pêndulo, digamos assim, viajando tanto para a Rússia e também para a Ucrânia. A grande questão que fica no ar é qual o peso que a Índia tem na possibilidade de que haja paz entre Rússia e Ucrânia. E antes de avançarmos, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, você que quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica e sair da superfície, conheça a comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Vem estudar com a gente. E continuando aqui, um fato importante é que a Índia bate numa tecla que é controverso, tanto para a Rússia como para a Ucrânia. E diante desse modo, nós percebemos que a Índia não toma uma posição exatamente, nem de um lado e nem de outro. Agora, inquestionavelmente, é um dos poucos países que tem um livre trânsito, digamos assim, no mundo ocidental e no mundo oriental, se é que nós podemos dividir o mundo dessa maneira tão simplória, não é assim, evidentemente. Mas, fato é, a Índia é um país que pertence ao BRICS, por exemplo. No caso, o BRICS é um agrupamento de países que tem a Rússia e a China. E mais do que isso, além de termos a Rússia e a China neste grande agrupamento de países que, segundo muitos dizem, tem reconfigurado o cenário da política internacional, o agrupamento do BRICS também envolve outros territórios, tais quais o Irã, a Arábia Saudita, bem como também o Egito e, por fim, o Brasil, conforme sabemos, né? Enfim, então é um agrupamento de países bastante heterogêneo, mas com algumas características bem em comum. Em especial quando nós observamos a posição geopolítica da Rússia, da China e também do Irã em relação aos Estados Unidos. Agora, por outro lado também, a Índia é um país que tem rusgas e conflitos com a China, inclusive uma guerra entre a China e a Rússia no ano de 2020. Na região fronteiriça, Índia e China se engalfinharam pela posse geográfica, uma disputa de fronteira que há na região do norte da Índia, ali famosa aquela região inclusive. Agora, por sua vez, a Índia é um país que tem bom diálogo com os Estados Unidos, inclusive há um ano, coisa e tal, nós tivemos um encontro entre o Modi, o governante da Índia, e também o governante dos Estados Unidos, ali no caso Joe Biden. Outra coisa, a Índia faz parte do Quad. Quad é uma organização para defesa em relação à expansão da China na região do Pacífico. Perfaz estes países, que é uma aliança militar em alguma medida, os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, por exemplo. Então, a Índia, de certa maneira, pertence a instituições onde estão presentes a Rússia e seus aliados em alguma medida, e também faz alianças muito significativas com aliados dos Estados Unidos, como é o caso do Japão, e claro, com o próprio Estados Unidos. É um país que tem uma relevância significativa. Inclusive a promessa é que nas próximas décadas a Índia será a maior potência econômica do mundo, inclusive ultrapassando a economia da China e também dos Estados Unidos, em boa medida por conta de uma população que fala inglês, parcialmente no caso, sobretudo aquela que vai às universidades e desenvolve tecnologia, enfim, mas também por conta da sua demografia, que é hoje aí a maior população do mundo, e no futuro, conforme nós veremos de uma maneira muito mais evidente, o envelhecimento demográfico trará muitos problemas, em especial para a Europa. Então este é um importante momento do cenário político atual, que é a posição da Índia viajando para a Ucrânia e também viajando para a Rússia. E, de certa maneira, em busca ali do diálogo pela paz. A grande pergunta é até que ponto a Índia teria condições de colocar na mesa de negociações o Putin e também o Zelensky, conforme nós sabemos. Você que está aqui no nosso canal, agradeço muito a sua presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas, todas aquelas que gostam de geopolítica que você conhece. E mais ainda do que isso, você que quer aprofundar o seu conhecimento
em geopolítica, dê uma olhada na nossa comunidade. O link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, agora, um outro aspecto importante que temos é a guerra entre Rússia e Ucrânia, e basicamente o cenário se desdobra de ontem. Ontem foi um dia bastante movimentado, conforme nós sabemos. O cenário da guerra que temos até então são as tensões na zona de fronteira. Isto pensando na posição geográfica da Ucrânia em relação à Rússia. Conforme nós vimos ontem, houve, por parte da Ucrânia, uma série de ataques na forma de drones contra territórios como Bryansk e também territórios aqui como Belgorod, assim como houve também em Rostov. E hoje foi confirmado, em boa medida, que aqui, nesta localidade da cor azul aí, que é o território de Volgogrado, nesta região, a Ucrânia não somente fez ataques à base militar, como teria conseguido destruir alguns importantes aviões, não é, da Força Aérea Russa nesta localidade, além, claro, também de depósitos de combustíveis e coisas do gênero. Ou seja, de certa maneira é um ataque tático que traz uma vitória significativa para a Ucrânia, em especial quando observamos aí o uso de drones. E mais do que isso, nós tivemos também ontem, conforme vimos, que a Ucrânia fez ataques significativos na região da Península de Kerch, em especial num porto russo, neste lado aqui do território da península, no caso ali na parte do território que pertence à Rússia, conforme nós observamos, no porto de Kavkaz. Nós falamos sobre isso ontem. E mais do que ter feito um ataque ao porto de Kavkaz, nós tivemos que uma plataforma flutuante, no caso ali uma embarcação da Rússia, foi afundada, trazendo certamente muitos prejuízos para a Rússia diante do ataque de ontem, não é? Então, nós temos aí uma Ucrânia saindo de maneira bastante bem sucedida com esses ataques que tem feito por drone, em especial contra a Rússia. Embora aqui no caso da Península de Kursk parece que não foi uso de drones, mas sim de mísseis para ter atingido aquela região e a destruição eventualmente de uma plataforma flutuante ali de uma embarcação russa que transportava combustíveis, ok? E a grande discussão nesta localidade é justamente os ataques à infraestrutura, em especial, conforme sabemos ali, a ponte que faz a transição, o trânsito entre as duas partes na Crimeia, tanto a parte do território atualmente ocupado pela Rússia e da própria Rússia propriamente dita, digamos assim, de modo redundante, evidente, não é? Aí a foto da ponte que já foi atacada em outros momentos, mas não houve a sua destruição total, somente parcialmente, houve recuperação e por fim a Rússia utiliza essa ponte para o trânsito de mercadorias e tal. Além do mais, o fato de nós termos um trânsito muito importante nesta localidade aí de combustíveis e tal, faz com que a Rússia dê preferência para transportar via marítima de um ponto para outro, justamente por causa de que, se combustíveis forem transportados dentro da ponte, digamos assim, por caminhões, e eventualmente houver ataques a esses caminhões, a explosão desses combustíveis pode aí destruir essa ponte, certamente cumprindo um dos interesses da Ucrânia hoje, que é destruir a ponte, pelo menos. Inclusive muitos comentaram aqui nos vídeos nossos de que não, essa ponte tem que ser destruída para ontem, coisa do gênero, não é? O pessoal, enfim, é a favor da guerra e não é o nosso caso aqui, até porque a guerra pela internet é uma coisa, a guerra na prática é totalmente diferente, né? Bom, mas vamos lá. Então este é o cenário importante. Agora, nós tivemos a viagem, não é, do Narendra Modi para a Índia, para a Ucrânia, desculpem, né? O que será que o Modi oferece, né, em termos de sugestões ali para que haja paz? Basicamente, uma das posições da Índia é que deve-se respeitar a integridade territorial da Ucrânia. Em outras palavras, a Índia bate neste ponto que é controverso ao que a Rússia quer para que negocie, para que chegue à paz. Por quê? Uma das posições da Rússia, no caso ali a proposta de paz russa, é de que os territórios em que a Rússia ocupou devem ser anexados à Rússia. E aí nós estamos falando no atual cenário de
pelo menos 6 províncias ucranianas que estão sob o comando, não é, o domínio do russo, não é, dos russos no atual cenário. É o caso das regiões lá que sabemos, Luhansk, Donetsk, depois Zaporizhia, Kherson, ao sul a Crimeia e, por fim, uma parte do território de Kharkiv. Inclusive, muita tensão, muitos conflitos no último dia na região de Kharkiv, uma tentativa russa de avançar nesta região. E, ao mesmo tempo, a Rússia tem conseguido avançar de maneira bastante significativa na região sul do território ucraniano, tanto em Luhansk e também na região de Donetsk e tal. Não é? Já vou projetar o mapa aqui para que nós observemos. Agora, eu vou reiterar a você que deixa o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Vamos voltar ali à nossa observação. Então, o Narendra Modi vai propor que haja paz e fala em integridade territorial da Ucrânia, o que confronta de maneira bastante incisiva, de maneira bastante firme, as ideias para que haja paz, não é, que a Rússia promove. Então a Rússia não está disposta, pelo menos no atual cenário, em abandonar as regiões que conquistou na guerra. Isso é um ponto importante, né? Tudo bem? Por outro lado, a Índia também afirma que é importante que, quando tivermos acordos a serem discutidos, no caso, nós tivemos um último encontro na Suíça, que foi um fracasso significativo. Sobretudo porque, apesar da participação de mais de 100 países, alguns fundamentais no âmbito da política atualmente, na política global, que é o caso da China, ou mesmo até da Índia, não assinam o documento, ali proposto pela Ucrânia. De modo, então, que a posição da Índia é justamente a seguinte, sem contar a posição do Brasil, que nós sabemos ali, quando houve a Cúpula da Paz na Suíça, o Brasil não participou, exceto com a figura de diplomatas, ok? Então, o presidente brasileiro, apesar de convidado, coisa do gênero, acabou não participando, ok? De modo que nem o Ministério das Relações Exteriores, na figura de Celso Amorim, foi nem do Celso Amorim nem do Mauro Vieira, não é? No caso, foi ali a diplomata brasileira na Suíça que participou do evento e o Brasil não assina a resolução final, porque, no entendimento do Brasil, a Rússia também deveria estar sentada à mesa de negociações, ok? O que é a posição da Índia? Então, a posição da Índia é que seria razoável que a Rússia também sentasse à mesa de negociações, justamente para negociar a paz eventualmente com a Rússia. Como que vai se dar esse processo de paz? Quais são os caminhos possíveis? O que ocorrerá com estas regiões que foram ocupadas e mais? Como que se dará o processo de reconstrução da infraestrutura destruída na guerra? Nós temos muito da infraestrutura destruída, aí nós vemos essa macroestrutura que nós observamos, não é isso? É o caso de pontes, ou mesmo de pontões, ou ainda a barragem na Ucrânia destruída e assim por diante. Porém, o sistema elétrico de geração de eletricidade na Ucrânia foi profundamente afetado ao longo do primeiro ano de guerra, em decorrência da Rússia tentar destruir ali a comunicação dentro do território ucraniano a fim de vencer a Ucrânia o mais rápido que pudesse, conforme nós observamos, não é, ao longo da guerra, enfim. Então, como que vai se dar, ok, este day after, após a paz? Quem que vai arcar com os custos da reconstrução da infraestrutura? Ou mesmo ainda, como que se dará o processo de volta para a casa daquelas pessoas que foram forçosamente, não é isso, tiradas de uma região porque migraram ou porque foi sugestivo do governo de que houvesse uma evacuação civil daquelas localidades? Como que isso vai se dar? Ok? É uma pergunta, não é importante, e por isso, portanto, é difícil nós dizermos que haverá uma paz sem que haja a Rússia na mesa de negociações, não é? E, obviamente, se não houver uma linha de convergência entre a Rússia e a Ucrânia, a paz vai ficar muito mais distante e a destruição, não é causada pela guerra, só vai se intensificar, infelizmente, conforme nós estamos observando. Agora,
Outras coisas importantes, olhando agora para o cenário da guerra, observando aqui o mundo no mapa, não é? Nós temos aí então atualizações dos limites geográficos da guerra. Nós tivemos que, no primeiro momento, a Ucrânia vai conseguir conquistar regiões como Guievo, depois Sudza, avançou na direção de Malaya Lokna, ok? E agora está nesta região, ontem mesmo, conseguiu dominar parte significativa deste vilarejo, ok? Snagosti, e as batalhas estão no entorno da região de Koronevo, ok? Então, na região de Koronevo é onde há o conflito basicamente acontecendo agora. Algumas informações dão conta de que realmente a Ucrânia conseguiu dominar esta região dentro do território russo e o próximo passo é avançar em direção a noroeste, seguindo a infraestrutura de rodovia, de estrada que existe dentro do território de Kursk. Quando nós observamos em imagem de satélite, a gente consegue ver claramente que a expansão geográfica da guerra se dá, sobretudo, seguindo a infraestrutura de transportes, evidentemente, é o caminho mais óbvio, é o caminho mais fácil e assim por diante. É claro que no meio do caminho vai se ganhando os vilarejos, as pequenas cidades e assim por diante, e fazendo uma varredura do terreno nas regiões onde há florestas fechadas e assim por diante, né? Então, nós temos as batalhas se dando, sobretudo agora nesta região de Koronevo, tá certo? Que fica na porção nordeste aí, na porção noroeste do território de Kursk, aqui diante do que a Ucrânia dominou. Então, a Ucrânia aí, pelos últimos dados, teria dominado 1.263 quilômetros quadrados, algo assim, dentro do território da Rússia, tá certo? Observando aqui então neste outro mapa, lembrando que aqui estamos tratando justamente do mundo no mapa, que é uma importante metodologia nossa, que é a seguinte: observar o que acontece na geopolítica a partir dos mapas. Vejam só, quando nós vemos aí neste mapa, vou projetar a vocês, nós temos o limite fronteiriço entre a Rússia e a Ucrânia, vejam aí na cor preta, uma imagem de satélite. O que podemos observar é que esta daqui é a região de Sami. Eu vou destacar para vocês com marca, né? Aqui, esta região de Sami, tudo bom? Dentro do território da Ucrânia, E esta região aqui, ó, é a região de Kursk, que eu faço o K para que nós nos situemos. A expansão ucraniana se deu nesta região, conquistando o território aqui de Sudza, conforme sabemos, ok? Avançando nesta região toda aqui. E no limite aqui agora de Koronevo, nesta localidade, perfeito? Então toda esta região dentro da Rússia é uma região atualmente aí dominada pela Ucrânia, as batalhas se dando nesta região de Koronevo, conforme sabemos, basicamente a Ucrânia dominando esta região aqui, o espaço aéreo de Gluskovo, bem como também intensos conflitos na região de Tetskino, tá certo? Então o objetivo da Ucrânia é tentar varrer toda esta região para dentro do território ucraniano, que é o que a gente visualiza no mapa, não é? Então, para esta região aqui, ó, onde eu indico essa seta, é onde nós temos o espaço ali, não é, de Trotkino, tudo certo? E aqui Koronevo, de modo que há uma indicativa de que o governo russo local vai falar sobre uma possível evacuação aqui, ó, de Rilsk. Então, há a possibilidade que a Ucrânia consiga avançar nesta região de Koronevo, consiga dominar de maneira mais significativa a região de Gluskovo e o próximo passo seria nesta direção aí, ó, para a região de Rilsk. Em outras palavras, a Ucrânia vai conquistando de vilarejo em vilarejo e expandindo sua presença militar dentro do território da Rússia. Tudo bom? Isto é o fronte, digamos assim, aqui Sami, né, gente? O território de Sami, tá certo? A cidade mais importante, assim por diante. E aqui o vilarejo de Sudza, conforme nós já até mencionamos, enfim. Agora, dentro desta região aí, o governo da Rússia acaba acusando, não é, a
Ucrânia de ter feito ataques contra a usina nuclear que há nesta localidade, a localidade de Kursk, a usina nuclear de Kursk, enfim. Por sua vez, quando nós olhamos para o outro front, né, nós temos este segundo front que é no sul da Ucrânia. E na região sul da Ucrânia, apesar do efeito surpresa, da moral ter sido elevada dentro da Ucrânia em relação à conquista de território russo, fato é que, por sua vez, nós não temos observado a Ucrânia conseguir segurar o avanço de tropas russas, em especial em regiões como no sul ali, não é? Na região de Luhansk, não, na região de Donetsk. E o grande exemplo de ontem foi a conquista, por fim, que a Rússia acabou fazendo na região de New York, né? Então, dentro da região de Donetsk, nesta região em disputa ali ao norte, nós temos a Rússia conseguindo avançar de modo bastante significativo aqui na direção de Donetsk, ou seja, a Rússia pretende expandir a sua infiltração dentro da Ucrânia nesta localidade aqui, o que tem sido feita, pelo que tem parecido, de maneira bastante rápida, se não rápida, mas sem grandes resistências. Tudo bom? Tudo bem? Então, em especial na região de New York, conforme nós mencionamos ontem, aqui o próximo mapa mostra um pouco isso, não é? O avanço ali russo que se dá nesta região de New York, tudo bom? E a região chama New York mesmo, assim, tudo bem? Justamente alguns vão falar que há uma americanização da Ucrânia, com esta cidade aí passando a se chamar New York, pelo que parece o nome dessa cidade mudou recentemente, enfim, coisa do gênero, né? Mas o fato é que a Rússia tem conseguido avançar nestas direções aí, no território de Donetsk, por causa do tipo de tropas que estão lutando ali dentro da Ucrânia para defender estas posições, de modo que são tropas que não têm o treinamento ainda adequado para fazer frente à incursão da Rússia. Se realmente está acontecendo um avanço russo dentro da Ucrânia, nestes lugares já consolidados pela Rússia, fica difícil nós afirmarmos que o objetivo da Ucrânia teria sido conseguido aqui, que seria justamente atrair tropas dessas regiões para a região de Kursk para eventualmente reconquistar esses territórios, né? O que a gente vê é que, para lá, não tem sido isso que parece aí no horizonte da guerra, mas nós temos que ainda observar quais serão os próximos desdobramentos. Mesmo porque na região de Kharkiv, que é uma região importante, a Rússia tem buscado dominar esta localidade, mas não tem conseguido. Nós tivemos lá em 2022 ainda, que a Rússia conquistou boa parte desta região de Kharkiv, houve a primeira contraofensiva ucraniana e eles conseguiram expulsar os russos daqui, porém, mais recentemente agora nós temos novamente, já tem um pouco tempo, nós até falamos disso aqui no nosso canal, que a Rússia consegue se infiltrar na região aí de Kharkiv e domina uma pequena porção geográfica territorial nesta localidade. Tudo bem? E esta localidade aí é fundamental para a Rússia, porque Kharkiv é a segunda mais importante cidade da Ucrânia, né, em vários aspectos. Agora, tem um outro ponto, é a partir desta região de Kharkiv que nós temos a Ucrânia utilizando o uso de drones contra pontos específicos em Belgorod, né? Belgorod ali dentro da Rússia, tá certo? Então, para a Rússia é fundamental que eles consigam dominar esta região de Kharkiv justamente para neutralizar esta operação, não é? Esse ponto de apoio ucraniano que eles têm aí dentro da região de Kharkiv, tá certo? Por sua vez, se a Rússia não conseguir avançar aí e a Ucrânia conseguir expulsar as tropas e entrar em Belgorod, o cenário vai mudar de modo, não é, bastante significativo. Agora, a gente tem a Ucrânia infiltrou nesta região, talvez consiga resistir aqui às empreitadas russas, ok? Ou mesmo pode descer para Belgorod aqui, ou ir para a região, conforme nós já mencionamos ali ao norte, a região de Bryansk. Ainda não se sabe exatamente qual que será o próximo passo da Ucrânia, perfeito? Dentro do território da Rússia, enfim, mas vamos observar. E ao mesmo tempo, por sua vez, a Ucrânia não tem conseguido
barrar avanço da Rússia nesta região aqui, em especial Donetsk. Se você chegou até aqui, eu vou agradecer sua presença, eu vou reiterar você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e, óbvio, não é? Vem estudar geopolítica conosco. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.